Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Que o Senhor aplique sua palavra santa aos nossos corações. Amém. Oremos. Nosso bondoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio. Senhor, está nos concedendo mais uma vez, Senhor, de poder transmitir a tua palavra à tua igreja. Pai, abençoa essa palavra. Fala aos nossos corações, Pai, e ajuda-nos a guardar no nosso íntimo as verdades aqui contidas. Que nós não venhamos cometer nenhuma violência contra a tua palavra, Senhor, mas somente falemos a verdade. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Nós vamos falar hoje sobre esse texto aqui, nos fala da consumação, da redenção dos filhos de Deus, bem como de toda a criação, né? Porque o texto diz que a criação aguarda a nossa redenção, aguarda que sejamos redimidos desse corpo mortal, para que ela também seja redimida, restaurada. Agora, quando se dará essa consumação? Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, está bem claro que se dará quando for revelada a glória de Deus em nossas vidas, né?
Você pode estar perguntando, que glória é essa? É justamente a redenção do nosso corpo. Versículo 22 e 23 nós lemos assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O mundo tem lá os seus modos de encarar. Qual é o modo do mundo quando está sofrendo? Eles se desesperam, muitos se afogam no álcool, outros na droga, e muitos até se suicidam, né? Muitos até se suicidam. As igrejas falsas também têm seu modo de encarar os sofrimentos. Nós sabemos que aí a maioria das igrejas hoje tem como tônica eu não aceito, o não aceito, né? Coloca a culpa em Deus e aí diz: Senhor, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, não aceito essa falta de emprego, não aceito essa dor de cabeça, até uma dor de cabeça para dizer que não aceita. Então ensinam os líderes, a maioria deles, essas, vamos dizer assim, falsa doutrina, né? Falso ensinamento, porque eles também não têm esperança. Um filho de Deus, como deve encarar o sofrimento? O filho de Deus, aquele que nasceu de novo, que tem essa esperança, ele enfrenta ou encara o sofrimento à luz da glória, à luz da glória. É porque se ele tem convicção do que está escrito, está dizendo aqui que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória, não podem ser comparados com a glória. Então, o que significa isso? Que a glória está muito além dos sofrimentos, né? A glória que há de vir no porvir, há de vir sobre nós no porvir. Agora, interessante, essa palavra porvir, aqui, separadamente, duas palavras, porvir, que está vindo, ainda vai chegar, está por vir, e por vir junto, futuro, não é isso? Nós cantamos, até tem hinos aí que cita essa palavra, no porvir, no futuro. É assim que nós devemos encarar a luz da glória que há de se revelar em nós. Os sofrimentos não podem ser comparados com a glória. Por quê? Porque não são iguais. Não são iguais nem em intensidade e muito menos em valor. Porque, veja bem, a glória, a intensidade da glória, nenhum homem, nenhum mortal pode medir, porque ela é eterna. A glória é eterna, a glória de Deus é eterna. E a glória que há de se revelar em nós é a transformação do nosso corpo. Receberemos um corpo glorificado, então não tem nada que possa ser igualado com a glória que em nós vai ser revelada. As aflições, os sofrimentos, eles são passageiros. Em relação com a glória, em comparação com a glória, eles são efêmeros. Então não tem nenhum valor, a não ser prejuízo, porque para o crente não, porque o crente sofre, mas ele terá uma recompensa. Depois que eu adquiri essa doença de Parkinson, eu tenho sentido Deus me abençoando mais, no sentido de buscá-lo mais, de ler mais a sua palavra, orar mais. Eu tenho ganhado com isso experiências maravilhosas na minha vida. E eu agradeço a Deus porque Ele tem me abençoado através da enfermidade.
Ele tem me provado, e eu sou muito grato a Ele por isso. Então, meus irmãos, não são iguais, por isso não podem ser comparados. Toda a criação geme. Esse gemido da criação é fruto do pecado do homem, fruto da desobediência do homem, que a criação, Deus quando criou todas as coisas, Ele disse: eis que isto é bom, eis que é bom. Deus não criou nada ruim. Depois do pecado nasceram os abrolhos, os espinhos, os cardos, etc, etc. Então, o homem, o pecado do homem, ou o homem do pecado, ele tem causado danos à natureza. Por exemplo, os incêndios criminosos, destruindo a fauna e a flora, poluindo o ar, a poluição sonora que tanto nos incomoda. Isso tudo incomoda a gente, esse sofrimento a gente gostaria de não ter esse incômodo, mas temos. Sofremos enfermidades que o inimigo muitas vezes lança sobre nós. Sofremos perseguições. Mas faz parte da carreira cristã, da vida cristã, da vida do crente, porque não é aqui a nossa pátria, não é aqui. Então, enquanto aqui estivermos, temos que passar por tudo isso, né? Esse gemido que está aqui no versículo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme. Eu creio que é justamente isso aí, além da vaidade que ela foi sujeitada. E o gemido do cristão é o quê? Não é murmuração, porque muita gente quando sofre, murmura, né? Murmura, reclama. Mas o sofrimento do crente não é murmuração, é o suspiro da alma. Porque ele diz aqui, veja bem, e não somente ela, mas também nós temos as premissas do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Gememos em nosso íntimo, em nossa alma. Esse é o gemido do crente. Vamos ler o versículo 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Então, é necessário que soframos com Cristo, por amor a Cristo. E se sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Essa glorificação não tem nada que possa comprar, não tem preço. O preço foi o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, nos salvou e nos tornou participantes com Ele do seu sofrimento. E devemos sempre dar graças a Deus, porque é uma coisa de só o crente sente e pode falar. Se você for dizer isso para um descrente, ele vai chamar de maluco. Mas Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler essa passagem aqui, ele faz uma conexão com esse texto de Romanos. Fala do efeito das aflições. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ele diz lá no texto de Romanos que
não pode ser comparada com as aflições. E aqui ele está dizendo aqui que a tribulação, essa leve e momentânea, está falando que é algo passageiro, algo passageiro. Essa leve e momentânea tribulação que nós estamos sofrendo no momento, produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Então não tem como comparar. Não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que se não vê. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Veja aqui como há uma conexão com Romanos 8, que diz aqui, versículos 24 e 25, porque na esperança como salvos, ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguarda, com paciência. Então, são palavras parecidas ou sinônimas. No versículo 7 de 2 Coríntios, capítulo 4, diz: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E capítulo 5, versículo 1: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Está falando dessa glorificação, desse corpo glorificado. Temos esse tesouro em vaso de barro. Vaso de barro é o homem exterior, que é o mesmo que está de casa terrestre, a mesma casa terrestre. Esse corpo é para aqui, é terreal. Esse corpo que nós estamos agora é só para aqui, ele é terreal. E é também um vaso de barro. Mas Deus nos deu o seu Santo Espírito, nos deu o Evangelho, nos deu a sua palavra que habita em nossos corações, nos deu Jesus Cristo. Então nós temos somente que agradecer a Deus. A atual condição da criação não é a sua condição final. É antes como uma mãe que geme com as dores de parto. Aqui esse comentário da Bíblia de Genebra. A criação inteira tem um destino planejado por Deus. A criação inteira tem um destino planejado por Deus e deseja ardentemente que seja cumprido, tal como sucede aos próprios crentes. É justamente o que está no versículo 23 e 26. Não somente ela, mas também nós que temos as promessas do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Versículo 26 de Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E o versículo 30, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Nossa salvação apenas começou. Temos o Espírito Santo, mas só chegará à consumação quando formos ressuscitados. A plena realização da adoção que temos em Cristo. É o versículo 23. Inevitavelmente, pois a vida cristã envolve uma paciente espera e vida na esperança. Então nós temos que viver nessa esperança. Temos que viver nessa expectativa. Porque é uma expectativa que vai se cumprir literalmente, com a promessa do Senhor. Nós temos que dar graças a Deus por termos essa esperança.